Olá, meu nome é Jair Luiz de Azevedo Filho e eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar o artigo proposto junto com o professor Eduardo Nunes e o professor Liu Shu sobre estratégias de modos deslizantes para monitoramento e compensação de ciberataques em sistemas cyberfísicos. O sumário a seguir descreve a organização desta apresentação. Inicialmente, falarei sobre aplicações anteriores de técnicas de modos deslizantes em sistemas cyberfísicos. Após apresentar a classe de sistemas e de ataques consideradas nesse trabalho, o problema de detecção e reconstrução de ataques aos estados com a estratégia aqui proposta é descrito. A eficácia da estratégia apresentada é verificada com uma simulação, onde o método pré-existente na literatura é considerado para fins de comparação. Finalmente, as conclusões e referências bibliográficas são apresentadas. Sistemas cyberfísicos são uma classe de sistemas que integram processos físicos, transporte de informações e recursos computacionais, podendo ser encontrados em smart grids, geração de potência e sistemas de automação industrial. Embora esta classe de sistemas contribua para o aumento de desempenho dos processos envolvidos, ela também os torna mais suscetíveis a ataques no domínio cibernético, conhecidos como cyberataques. Esse risco atraiu também a atenção da comunidade de controle por modos deslizantes. Alguns desses trabalhos serão apresentados a seguir. No trabalho do NATEG, derivadores baseados em modos deslizantes de ordem superior foram usados para aproximar cyberataques através de técnicas de otimização. No entanto, esse método assume que os estados do sistema estão disponíveis. Por sua vez, Hwang propôs uma estratégia de compensação baseada em modo deslizante integral e lei de adaptação, garantindo performance quase ótima para sistemas incertos, desde que o sistema livre de ataques e incertezas fosse conhecido previamente. Finalmente, o trabalho da Corradini e do Cristofaro apresenta técnicas de modo deslizante para reconstruir e compensar ataques aos estados, também conhecidos como Deception Attacks, e ataques aos sensores, conhecidos como Stealth Attacks. As restrições e hipóteses que esse trabalho apresenta serão apresentadas a seguir. O monitor de ataques proposto apresenta desempenho limitado, uma vez que o ataque não é reconstruído exatamente. Além disso, a estimação do ataque não é definida quando o erro de estimação se torna menor que uma constante positiva pré-definida. Como o monitoramento de cada canal do estado e da saída requer um monitor e um observador, a estratégia em si se torna computacionalmente custosa. Com relação ao esquema de compensação, a convergência do erro de rastreamento de saída para zero não é assegurada. Por fim, o ataque, sua derivada temporal e os estados não medidos precisam ter limitantes superiores conhecidos. Portanto, os resultados de estabilidade e convergência são locais. Inspirado nas limitações apresentadas, o algoritmo proposto nesse trabalho garante os seguintes resultados. O monitor de ataques proposto nesse trabalho é plenamente definido e o ataque é reconstruído exponencialmente, na ausência de perturbações. Além disso, por se tratar de um monitor multivariável, o vetor de ataques é reconstruído usando um único monitor e um único estimador de estados. Com relação à compensação do ataque, o erro de rastreamento de saída converge para zero em tempo finito. Por fim, o esquema proposto para monitoramento e compensação de cyberataques é menos restritivo, garantindo resultados globais de convergência e estabilidade. Neste trabalho, a classe de sistemas apresentados no trabalho da Corradini e do Cristofaro é considerada, onde o vetor de estado zeta de t inclui as variáveis físicas e cibernéticas, e somente os sinais de entrada e de saída estão disponíveis. Além disso, com exceção das perturbações externas e do vetor de ataques, o modelo do sistema é plenamente conhecido. No trabalho da Corradini, assume-se que B barra e D barra F são vetores. Logo, apenas um canal pode ser monitorado por cada monitor. Neste trabalho, esses termos são definidos como matrizes, de modo que um único monitor multivariável seja capaz de monitorar todos os canais de interesse. Com relação aos ataques, dois modelos são considerados: os ataques aos estados, também chamados de Deception Attacks, e os ataques à saída, ou Stealth Attacks. Os ataques aos estados podem afetar a estabilidade do sistema, comprometendo diretamente os estados. Por sua vez, os ataques à saída corrompem as medidas do sistema. Quando ambos são usados simultaneamente, são denominados ataques coordenados, ou Coordinated Attacks, tornando sua detecção impraticável nos principais casos. Assim como no trabalho da Corradini, assume-se que todos os ataques são detectáveis, portanto uma hipótese suficiente é apresentada a seguir. Note que sobre esta condição, o mesmo vetor de ataques não pode ocorrer simultaneamente como um ataque aos estados e às saídas. Antes de prosseguir, é válido frisar que, por questões de tempo para apresentação, a estratégia proposta para ataques à saída não é apresentada, bem como o esquema de compensação de ataques. Para mais informações sobre essas estratégias, por favor, consulte o artigo.
O esquema para monitoramento e compensação de ataques aos estados é apresentado pelo seguinte diagrama de blocos. Observe que o monitor de ataques se comporta como um sinal de controle para o erro de estimação. Tratando-se de ataques aos estados, sabe-se pela hipótese A1 que d/f é igual a zero. Além disso, usando esta transformação de coordenadas, o sistema original pode ser escrito em sua forma normal com relação ao vetor de ataques, onde A1 é uma matriz de Hurwitz e B é uma matriz não singular. Como apenas os sinais de entrada e de saída são conhecidos, o seguinte estimador é proposto, onde este sinal representa o monitor de ataques a ser proposto posteriormente. Definindo os erros de estimação desta forma, note que E1 é um erro que não pode ser medido, enquanto E2 pode ser obtido pela diferença entre o sinal de saída e sua estimação. Com relação à perturbação externa e ao ciberataque, a seguinte hipótese, extraída do trabalho da Corradini, é considerada. Sobre esta condição, note que, como A1 é Hurwitz, o erro de estimação E1 será limitado. Por sua vez, a dinâmica do erro de estimação do estado medido pode ser escrita desta forma, onde f barra é um sinal auxiliar incluso no monitor de ataques e delta é um sinal composto por todos os sinais não medidos presentes nessa dinâmica. Note que a derivada temporal de delta não possui um limitante superior conhecido, visto que o erro E1 não pode ser medido. Diferentemente do trabalho da Corradini e do Cristofaro, onde assumiu-se o conhecimento de um limitante superior constante para esse sinal, aqui será usado um filtro de aproximação de primeira ordem, capaz de fornecer um limitante superior para a norma de E1 e, consequentemente, para a derivada de delta em tempo finito. Neste trabalho, o seguinte monitor de ataques, baseado no algoritmo Super-Twist com ganhos variáveis, é proposto. K1 e K2 são os ganhos variáveis e Φ1 e Φ2 são definidos desta forma. Como após um tempo finito um limitante superior para a derivada de delta é conhecido, esta superfície de deslizamento pode ser alcançada em tempo finito, se os ganhos variáveis K1 e K2 forem escolhidos apropriadamente. Quando o modo deslizante é alcançado, o erro de monitoramento é um sinal limitado, visto que E1 e a perturbação são sinais limitados. Além disso, na ausência de perturbações externas, E1 converge para zero exponencialmente. Portanto, o erro de monitoramento converge para zero na mesma taxa. Para fins de comparação, o monitor de ataques proposto no trabalho da Corradini é apresentado. Este monitor será denominado aqui como método 2. Embora o método 2 garanta a limitação da norma de E2, sua convergência para zero não é garantida, restringindo a reconstrução do ataque. Além disso, note que quando essa desigualdade é satisfeita, o monitor de ataques não é definido. Por fim, como já havia sido destacado, esta condição garante apenas resultados locais de estabilidade e convergência. A fim de ilustrar a eficácia das estratégias de monitoramento proposta, considere o seguinte sistema de energia de barramentos, obtido após a redução de Cron, onde θ e ômega são, respectivamente, os ângulos e as frequências dos geradores. Para esta simulação, os últimos 10 estados serão monitorados. O objetivo será, portanto, reconstruir o seguinte vetor de ataques e estimar os estados não medidos. Os resultados dessa comparação são ilustrados a seguir. Usando o algoritmo proposto, o modo deslizante de segunda ordem foi alcançado em tempo finito, enquanto o método 2 garante apenas a limitação da variável de deslizamento. Além disso, a reconstrução do ataque usando o monitor proposto ocorre exponencialmente como esperado. Por sua vez, o método 2 garante apenas a limitação do erro de monitoramento. É válido destacar que o esquema de compensação proposto no trabalho da Corradini garante somente a limitação do erro de rastreamento de saída. Isso ocorre pois a convergência para zero do erro E2 não é assegurada. Como o monitor de ataques proposto neste trabalho garante a sua convergência para zero em tempo finito, o erro de rastreamento de saída também convergerá para zero em tempo finito, sendo, portanto, outra contribuição deste trabalho. Nesse trabalho, uma estratégia para detecção e reconstrução de ataques aos estados foi proposta, onde o vetor de ataques é reconstruído através de um único monitor multivariável. Além disso, na ausência de perturbações externas, o monitor de ataques proposto garante que o erro de monitoramento converge para zero exponencialmente. Por sua vez, o monitor proposto garante que o erro de rastreamento da saída convirja para zero em tempo finito, usando uma estratégia de compensação baseada em modos deslizantes. Por fim, resultados globais de estabilidade e convergência foram obtidos. As referências consideradas são apresentadas aqui. Obrigado por sua atenção.